Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Pessoal, hoje eu vou fazer um videozinho top para vocês sobre pesquisa, beleza? Eu sei que eu já tenho um vídeo de pesquisa que inclusive é o vídeo nosso que tem mais visualizações. Acho que é pesquisa e equipamento são os que mais têm visualização. Então eu decidi fazer hoje uma versão atualizada, né? Até porque aquele vídeo que eu fiz foi com informações que eu tinha na época. Então, e assim como todo mundo, eu também tô todos os dias aprendendo sobre o jogo, que inclusive é muito grande, tem sempre coisa nova para você aprender, né? Então hoje eu vou fazer um videozinho falando sobre pesquisa e com um bônus que vai ser essa pesquisa aqui, ó, Arma Tática, que eu pedi a conta do mano JP Brasil emprestado para poder gravar para vocês. Até porque eu ainda não tenho liberado. Ele tem lá, ele me emprestou a conta dele na maior boa vontade. Inclusive um salve para ele aí, JP Brasil, do servidor 419, tá? E aí depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho da conta dele também, né? Cara muito grande, uma baleia mesmo. E vamos lá, então. Pessoal, eu vou tentar ser bem completo em tudo, tá? Inclusive dando dicas de como melhorar a sua velocidade de pesquisa, etc. Beleza? Pessoal, o primeiro aqui é o desenvolvimento, tá? Essa parte de desenvolvimento, ela é realmente um desenvolvimento. Eu gosto muito de focar aqui, eu foquei na verdade, em tudo que me dá construção e pesquisa, tá? Por exemplo, tudo que vai acelerar a minha construção, tudo que vai acelerar a minha pesquisa, né? Que vai facilitar eu em outros pontos ali da questão de pesquisa. Essa parte aqui de número de aprendizes, de hospital, me ajudou, mas a minha prioridade, com certeza, no começo ali foi pesquisa, diminuir custo de recursos, né? Se você reparar aqui, por exemplo, ó, esse primeiro, ele aumenta a velocidade da construção. O segundo, velocidade de pesquisa. Aí o terceiro aqui, ó, diminui recursos. Isso aqui é muito bom, pessoal, principalmente quando você tiver que subir até o nível 30 e depois do 30 ao 35, porque é muito recurso que pede, entendeu? E você tendo esses benefícios vai te ajudar muito lá na frente, beleza? Então eu sempre recomendo fazer isso. Igual, para mim aqui eu tenho 86% já feito. Eu só não fiz essas aqui que são um pouquinho, né, meio inútil assim, mas sempre que eu tô com pouco recurso, eu gosto de voltar aqui, completar uma ou outra, só para também não deixar parado. Porque se você reparar, é muito pouco recurso que pede, o tempo também é muito pouquinho, então só para não ficar parado, eu tô com pouco recurso às vezes, aí eu gosto de fazer uma ou outra aqui, só para não ficar parado, igual eu falei, beleza? Pessoal, economia. Sempre me perguntam por que eu tenho muito pouca economia aqui, né? Ah, mas por que tem 46%, sendo que sempre falam pra gente focar nisso no início e tal? Pessoal, eu recomendo você focar, mas só no que realmente importa, tá? Por exemplo, eu foquei muito aqui na questão do ouro. Eu sempre pego as do mês, se você reparar. Eu deixo por fazer as adjacentes ali e pego só as do meio, que são, né, o que vão dar mais benefício para você. E particularmente eu não foquei tanto nisso porque eu nunca precisei muito de ouro de coleta, saca? Porque até no início, né, as coisas eram muito baratinhas para você precisar de coleta, né? E tipo assim, aí chega num ponto igual o T10, por exemplo, é o que você vai mais precisar de ouro. A coleta não vai te ajudar em nada, porque é muito pouco ouro que dá, saca? Tem outros jeitos de você conseguir ouro bem mais rápido, seja com a sua sobrevivente, a Taylor, né? Eu já tinha desde o início ela também, mas isso é uma questão específica minha, saca? Eu não tô falando pra você, não é importante fazer isso aqui. Claro que quanto mais você tiver, melhor. Eu só não foquei nisso porque eu preferi focar em outras coisas. Eu vi que não estava me dando tanto avanço quanto eu esperava, entendeu? Mas assim, igual por exemplo aqui, eu peguei tudo que tem coleta, ó. Eu parei até. Igual eu falei com vocês, eu tô parado de pesquisa, tô com pouco recurso, eu venho cá e faço, entendeu? Mas não é uma prioridade, pelo menos não minha, entendeu?
vamos voltar aqui. Agora essa daqui é muito importante, pessoal. Essa de herói. A de herói é uma das primeiras que vai aparecer para você voltada para o combate, tá? Então, para você que está iniciando, provavelmente você já vai ter essa aí. Essa de herói, pessoal, eu gosto muito de focar no meu primeiro esquadrão, tá? Então, ali provavelmente eu comecei com tanque, aí comecei fazendo aqui, e igual eu falei com vocês no outro vídeo. A pesquisa, pessoal, quanto mais embaixo aqui, ó, maior o benefício, tá? Então, por exemplo, aqui, acho que nesse caso de herói, eu acho que, se eu não me engano, é porque eu não consigo ver que eu tô quase já completo. Mas eu acho que eles dão o mesmo benefício, nesse caso específico aqui, tá? Deixa eu só confirmar, quer ver, ó? Vamos pegar esse aqui, ele dá 5... Não, então já tá errado, ó. Aqui dá 5%, e o próximo de tanque, acho que dá 10%. Então é isso mesmo, quanto mais embaixo, maior o benefício. Então o que eu faço? Eu fiz o mínimo aqui no começo, e fui descendo, fiz o mínimo, fui descendo. Aí, por exemplo, eu sou um tanque. Eu vou focar nessa segunda árvore aqui de tanque, tá? Sou um avião, vou focar na segunda árvore do avião. Sou um míssil, vou focar na terceira árvore do míssil. E por último aqui, não por último, mas assim, primeiro eu completei isso aqui, depois eu desci. Eu foquei nisso aqui. Também me deu muito poder de combate, pessoal. Porque, olha, ela dá aumento de vida para todos os heróis, aumenta a defesa, aumenta o ataque, aumenta o dano dos heróis. E não é apenas do herói daquele squad, é o herói de todos os heróis, entendeu? São todos os heróis, entra aqui nesse benefício. Então você ganha muito poder de combate porque ele influencia em todos os heróis, certo? Então esse aqui é muito bom pro combate herói, tá? Unidades, pessoal. Unidades também é uma coisa muito importante, tá? Porque isso aqui, pessoal, é uma tecnologia voltada diretamente para os soldados. Se você reparar, pessoal, aqui, ó, quando você luta com alguém, vou pegar para vocês verem aqui, ó, um caminhão, por exemplo. Bom, pera aí. Deixa eu pegar um relatório que vai ser mais fácil. É porque ali é trem, eu não sei se aparece. Vamos pegar alguém aqui que a gente lutou. Ó, esse cara aqui, por exemplo, se você reparar no combate, a gente leva os nossos heróis, no meu caso aqui tem um gorila, e leva uma grande quantidade de soldados. Então, eles influenciam na batalha. Claro que muito menos do que os heróis, né? Mas eles também infligem dano, eles também lutam contra os soldados do inimigo, entendeu? E cada herói seu leva uma quantidade de unidades. Então, se você reparar aqui, por exemplo, ó, a minha DVA, ela leva 534 tropas, certo? Quando eu aumento essa pesquisa aqui de unidades, pessoal, eu estou aumentando os atributos daquela unidade, certo? Então, por exemplo, vamos supor aqui que eu levo 3.100 soldados em cada combate que eu tenho. Vamos supor que eu aumento aqui a vida de cada um deles em 7,5%. Isso aqui aumentou demais o meu poder de squad, pessoal. Por exemplo, eu upava um nível aqui, eu reparei que quando eu upava vida, eu ganhava muito mais poder visual, sabe? Então, tipo, eu cheguei uma vez a ganhar, vamos supor, eu tava com 30 milhões no meu S1, eu fui para tipo 30,5, aumentando uma pesquisa, sabe? Então, essa unidades aqui é uma pesquisa que aumenta muito o seu poder visual e o seu poder letal, beleza? Por quê? Ela dá ataque, defesa e vidinha aqui, né? Vida, HP, para os seus soldados. E quanto mais soldados você leva para o combate, mais vai influenciar, beleza? Então, é a mesma coisa, pessoal. Eu vou focando lá embaixo. Eu só não foquei nesses últimos aqui porque estava pedindo muito recurso. Nem muito recurso, mas é mais o tempo. 17 dias para fazer aumento de carga de tropa. Esse aumento de carga de tropa, pessoal, quanto mais você tiver, mais você vai conseguir saquear o inimigo quando você ataca ele, beleza? Então eu fiz esses daqui, só para completar. Chegou no último aqui, eu achei muito longo, vou pro próximo. Aí deixei. Mas eu gosto também de fazer porque aí você não tem problema com recurso. Porque você tem que achar uma fazenda boa, ou então, né, fazer uma fazenda para você particular e você saqueia ela, entendeu? Vamos pro próximo aqui. Pessoal, esse esquadrão 1, 2, o 3 e o 4
são pesquisas específicas daquele esquadrão. Então, por exemplo, vou botar para vocês verem aqui. Vamos pegar um relatório. Olha esse aqui, pessoal, para vocês entenderem o que eu estou falando. Quando você está num combate, o jogo leva em considerações algumas pesquisas, entendeu? Então aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui embaixo, ó. Eu e ele estávamos usando o Esquadrão 1, entendeu? Então aqui, ó, a pesquisa que eles levaram em consideração foi o Esquadrão 1, o cerco para capturar, unidades, herói, fortificação de defesas, forças especiais, maestrias, né? Em totalidades aqui. Mas se você reparar, não aparece lá Esquadrão 2, Esquadrão 3, Esquadrão 4. Por quê? Esse Esquadrão 1 meu, ele é vinculado à minha garagem 1, entendeu? Então, aqui, se você às vezes quiser vincular a outra garagem, dependendo de onde você estiver, você consegue. Se for num ataque direto, assim, batalha pelo mapa, você vai ter que vir aqui direto na garagem e trocar os heróis. Mas vamos supor que você está num 3x3, por exemplo. Eu faço muito isso. Cadê? Deixa eu... que eu troquei o... No 3x3, por exemplo, pessoal, você consegue trocar por aqui, ó. Vamos pensar numa defesa aqui, ó. Ó, tá vendo que aqui em cima tem tipo uma garagenzinha? É aqui que você vai selecionar o seu bônus, né, de garagem. Então, você consegue trocar por aqui, beleza? E por que eu tô falando isso, pessoal? Porque, por exemplo, a minha aqui, eu tenho a garagem 1, 2 e 4 no full, né? Então, elas têm o máximo que o jogo pode oferecer nessa pesquisa de ataque, defesa, dano de habilidade, velocidade também, né? Velocidade de ataque, de coleta, etc. E se eu vincular aquela pesquisa ao meu esquadrão, ele vai ter aquelas habilidades, entendeu? Então, por isso que é muito bom você, né, às vezes verificar isso no seu caminhão, no seu 3x3, se está coerente ali. Por exemplo, se o meu S1 for tanque, por exemplo, e aí a minha garagem 1 tá lá nos mísseis, então não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu tô perdendo por isso, entendeu? Então é bom você ficar atento a isso aí. Eu gosto muito de fazer essas pesquisas aqui quando não tá no dia de herói, no dia de pesquisa, desculpa, porque elas não consomem medalha de pesquisa, né? E são muito bons, né? Porque, por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu tenho 3 esquadrões com tecnologia no full, né? É claro que hoje eu não uso mais o passe o passe mensal, então eu não uso a garagem 4. Mas o meu 1 e o 2 estão tudo no full, estão no máximo, entendeu? Então é por isso que eu faço isso aqui. E o bom é que não consome medalhas, e aí quando chega na quarta-feira, que é o dia de pesquisa, eu tenho de sobra para poder fazer. Beleza? Então as garagens aqui são praticamente a mesma coisa. Elas dão aqui, pessoal, elas aumentam dano em monstro, dano em batalha, que ataque, aumenta a defesa, aumenta a vida também quando você está reunido e etc. O que eu mais gosto aqui nessa pesquisa é velocidade. Ela dá bastante velocidade também. Inclusive, uma das coisas que eu estava focando agora anteriormente era a questão de velocidade, tá? Porque eu estava reparando em batalhas, por exemplo, assim, deserto, que o pessoal, eles defendia com o ataque deles, e aí, assim que eu saía, ele saía junto comigo pra me atacar. E chegava primeiro que eu, saca? Aí eu falei, mano, isso tá errado. Aí eu fui investir bastante em pesquisa e hoje já consigo defender bem também. Agora, pessoal, duelo da aliança. Inclusive, uma outra coisa que me perguntam bastante é por que eu não invisto em duelo da aliança. Pessoal, eu investi, tá? É porque você chega num certo momento aqui do jogo que ele trava aqui, ó. Esse aqui é o último, a última pesquisa, certo? Que é para você liberar o 9º baú. Eu tinha até o máximo aqui. Aí depois, eu não lembro quando certamente, mas eles liberam mais um pouco de pesquisa. Só que essas pesquisas, pessoal, elas gastam medalhas aqui, essa medalhinha aqui de pesquisa. E eu tô com muita dificuldade para conseguir. Por quê? É um outro objetivo meu. Essas maestrias aqui, eu quero liberar a arma tática. E para isso, eu preciso ter 180% somado aqui as 3, né? E elas pedem muita medalha. Então eu tenho que focar diretamente nessa questão. Pode ser uma atitude meio egoísta, tipo assim, não vou ajudar a aliança e tal, mas não é a ideia, porque a nossa aliança aqui,
né? A gente tá na Liga Ouro, então a gente tem que ganhar 2 semanas e pode perder 2. Então, essas 2 semanas que eu perco, eu acumulo recursos para ajudar quando a gente precisa ganhar, entendeu? Então, é uma questão de organização, beleza? Aqui do caminhão, mesma coisa. Eu foquei aqui somente até essas últimas aqui. Acho que faltou algumas pouquinhas aqui, mas elas consomem também medalha de habilidade. Então eu preferi não gastar com isso, tá? Eu tinha bastante medalha, eu usei nessas 2 pesquisas aqui, num dia que a gente estava precisando muito de recurso. E aí de pontos. E eu fui e gastei. Acho que eu fiz 80 milhões no dia. Foi bem bacana. Vamos pro próximo aqui, Forças Especiais. Pessoal, essa aqui é o maior desafio de quem joga Last War. Se você ainda não tá passando raiva com isso, você vai passar, pode ter certeza. Ou tá fazendo alguma coisa errada. Porque essa aqui, pessoal, é um marco na vida de cada um. Sério. Por quê? Para você conseguir o T10, pessoal, é uma luta gigantesca. No começo pode não aparecer, mas chega aqui no finalzinho, pessoal, cada pesquisa aqui pede tipo assim, 600 milhões de ouro. E você tem que completar as 10. Então são aqui, por exemplo, aqui eu não lembro se são 5 ou se são 10. Mas vamos supor que são 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, e aí mais essa aqui, entendeu? Então, pessoal, é uma batalha muito grande, mas que vale muito a pena, porque o T10 é uma coisa assim que aumentou muito o meu poder. Antes de aparecer gorila, antes de aparecer T11, o T10 foi uma coisa assim que realmente fez diferença no meu squad, beleza? Então eu recomendo sempre você fazer aquela mesma coisa que eu sempre recomendo. Você ir fazendo o mínimo, tá? E descendo aqui até chegar no T10. A hora que chegou aqui, aí você pode ir subindo. Eu recomendo você fazer tudo, porque é uma coisa que dá muito poder, dá muita defesa, muito ataque, muito HP. Você pode estar reparando que tudo que tem HP, ataque e defesa eu faço, tá? Eu só não faço muito questão aqui de velocidade de treino, né? De número de aprendizes. Teve uma época que eu estava fazendo, mas é porque eu estava com dificuldade para encher minhas tropas. Aí eu foquei nisso aqui, beleza? O próximo aqui, pessoal, é cerco para capturar. Eu não me lembro certamente quando que aparece, mas eu acho que ele aparece quando você atinge 80% nas forças especiais, se eu não me engano, tá? Inclusive, é uma ótima pesquisa para batalha. Nossa, cara, me ajudou demais. Eu reparei, porque que acontece, pessoal? Você pode ter o melhor squad que for, tá? Mas o que dá a liga pro seu squad, o que deixa seu squad fortalecido, sólido, confiável, são pesquisas, entendeu? Então você pode ter ali um gorila, daqueles gorila dourado lá, aqueles gorila top mesmo, mas se você não tiver um squad coeso, um squad sólido, você vai tomar porrada de cara menor que você, entendeu? Então o seu squad, pessoal, tem que ser sólido, ele tem que bater em cara mais forte, entendeu? Então, uma das coisas que me ajudou muito foi isso aqui, ó. Eu aumentei HP, aumentei ataque, aumentei defesa. Se você reparar aqui, ó, eles têm situações, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, em batalhas PVP, jogador contra jogador, refere-se ao combate contra outros comandantes. Isso inclui batalhas no mapa mundial, isso inclui comércios, intercidades, arenas, campos de batalha, duelo de campeão e outros eventos de tempo limitado que apresentam combate entre comandantes. Então, independente se for um combate no mapa mundial, se for um combate na arena, né, na arena 3x3 lá e tal, vai influenciar. E isso aqui, pessoal, ele vai te dar HP, ataque e defesa para os seus heróis, né? Isso aqui ele vai aumentar a taxa de mortalidade entre rivais, entre unidades rivais, né? Eu tenho que fazer essa aqui, ó, só que ela gasta medalhas, então eu tô travado um pouco, tá? Para não fazer, mas eu preciso fazer para aumentar minha quantidade de soldados. Um dos meus objetivos agora é chegar nos 300 milhões ali de poder geral, né? Contando com soldados. Acho que o meu máximo até agora foi 289, né? Então falta mais um pouquinho aí para eu conseguir os 300 milhões e a forma mais rápida que eu sei é fazer soldados, abrir mais espaço para fazer mais soldados, né? E, inclusive, pessoal, com essa pesquisa você consegue construir um terreno de treinamento extra.
Se você reparar, você vai conseguir no máximo 3 quartéis, e aí com essa pesquisa você libera um quarto ali, ou seja, libera muito mais soldados, né? Pelo menos mais uns 10 mil soldados ali. Então isso aqui eu foquei bastante, tá? Como eu falei com vocês, mesma coisa, pessoal. Faz o mínimo, vai descendo, foca na parte de baixo, depois vai subindo. Igual eu falei com vocês que eu estava focado em marcha, né, em velocidade de marcha, eu foquei bastante nisso aqui, ó, coloquei no máximo para poder alcançar o pessoal, tá? Vamos agora para... Qual que é a próxima? Fortificação de defesa. Fortificação de defesa, pessoal, a mesma coisa, porém ao contrário. Ela funciona na defesa. Então, quando você está defendendo, é ela que vai influenciar os seus heróis, beleza? E ela aqui eu tô para completar, mas eu não completei porque eu quero focar nas maestrias, igual eu falei com vocês. Mas antes de eu decidir focar em maestria, eu estava focando nela, beleza? Vamos agora aqui para maestria. Pessoal, maestria tem de tanque, mísseis e aeronaves. Eu só não me lembro quando que aparece ela. Mas se eu não me engano é quando você atinge uma porcentagem no cerco. Eu não me lembro. Se você se lembra aí, manda para mim aqui nos comentários que eu fixo o seu comentário, beleza? Mas eu acho que é isso mesmo. Acho que quando você atinge uma certa quantidade do cerco, eu acho que ele libera para você as maestrias. E as maestrias, pessoal, são pesquisas direcionadas ali para aquele esquadrão específico. Ou seja, ó, se você reparar aqui, ó, eu tenho essa aqui, mesma coisa, ataque, defesa, dano de habilidade, redução de dano muito bom, tá? Por isso que a maestria é boa, pela redução de dano extra em batalha. Mas se você reparar aqui, ela dá impulso de HP do herói da aeronave. Então ela só vai influenciar aquele esquadrão. O que eu estou fazendo, pessoal? A minha estratégia foi a mesma coisa das outras. Eu fiz o mínimo aqui para chegar até o final e agora eu estou subindo, né, para completar. Só que eu parei um pouco porque eu pensei assim, ó, uma pesquisa minha aqui tá me pedindo 1.863 medalhas. E para eu liberar a arma tática, eu tenho que ter porcentagem, não tenho que ter quantidade, né? Qualidade, na verdade, tem que ter quantidade. Porque se eu fizer 87% aqui, 50% no míssil e 43% no tanque, eu vou ter 180%, certo? Então o que eu pensei? Cara, eu vou fazer só o mínimo. Em vez de eu ir fazendo o mínimo aqui e descer para o final, eu vou fazer as primeiras que elas pedem menos recurso. Entendeu? Se você reparar aqui, ó, ela pede 1.350. Então eu estou focando isso agora. Estou focando aqui no míssil e nos tanques. Eu só não estou fazendo isso agora porque não é dia de pesquisa, eu só faço isso na quarta-feira. Mas quarta-feira eu arrebento também. Eu acabo com as minhas medalhas todas ali, beleza? Mas essa é a minha, no caso, estratégia para conseguir arma tática, beleza? E aqui, pessoal, a gente tem a Era do Petróleo. A Era do Petróleo, ela vai aparecer para você, se eu não me engano, entre a segunda e a terceira temporada. É ela que vai te liberar para você subir para o nível 30 mais, né? 31, 32, 33, 34, 35. E aqui, pessoal, eu foquei bastante. A primeira coisa que eu fiz o mínimo para ir descendo e atingir a base 35. Eu não fiz o mínimo só aqui, ó. Eu preferi fazer a minha pesquisa toda, porque ela ia facilitar para eu chegar no 35. Então, aqui eu foquei em velocidade de pesquisa e depois desci. Ainda falta uma aqui ainda. Construção também é bem bacana. Beleza, pessoal? Então, uma dica que eu estou passando para vocês. Se você é iniciante, recomendo que você foque ali em questão de desenvolvimento e economia e unidades. E heróis também, mas assim, foco mais em desenvolvimento, para você evoluir, né, como base em si, como jogador, e também não deixar para trás, pessoal, questão de batalha, que são os heróis e unidades, para você também não ficar para trás ali na hora das batalhas, certo? Depois, vamos supor que você está no nível ali 25, 27, 30, focar tudo em forças especiais para conseguir o T10. O que eu fiz quando foi a minha vez? Eu subi até o 27, fiz as minhas forças especiais que eu precisava e depois eu foquei em subir a base para o 30. Por quê, pessoal? Quando você está no começo do jogo, os jogadores mais fortes, eles querem muito abate. Então eles vão nos jogadores que se destacam, que são os 30. Então se você for um jogador nível 30 fraco, você vai pastar, mano. Então é melhor você ser um nível 27
forte do que ser um nível 30 fraco, entendeu? Então isso foi uma escolha que eu fiz e, bom, me serviu bem, sabe? Então é isso. Vamos agora, então, falar sobre as armas táticas, beleza? Mas antes disso, só para completar aqui, então, pessoal, para você aí que já conseguiu o T10, recomendo você focar cerco para capturar. Isso aqui deixou meu esquadrão bem sólido. Fortificação de defesa e depois as maestrias em si, tá? Por último, quando você já tiver bem mais avançado no game, você vai poder fazer as armas táticas aí que eu vou mostrar agora para você, beleza? Pessoal, eu falei com vocês, né, que o JP me emprestou ontem a conta dele para mim poder gravar esse vídeo para vocês, mas eu não podia falar na hora porque eu estava no compromisso, então eu só entrei na conta dele lá e fiz o áudio, a imagem, e tô gravando esse áudio por cima, beleza? Então, pode ser que alguma hora eu preciso voltar no vídeo, mas é por causa disso, beleza? E depois, né, claro que eu não podia perder a oportunidade, tava numa conta VIP 17, fodástica, e gravei para vocês vários conteúdos jogando a Winter Storm, né? Gravei também mostrando a conta dele, eu vou fazer isso num vídeo à parte, para não ficar muito extenso esse vídeo, tá com quase 30 minutos já de vídeo. E, bom, aí assim que postar, vocês vão poder conferir aí como é que tá a conta dele, tá sensacional. Cara, muito gostoso jogar numa continha top dessa, viu? Mais uma vez aí, brigadão, meu mano JP. É nóis, tamo junto, irmão. Pessoal, vamos lá então. Olha, se você reparar, ele tem desenvolvimento no máximo, herói no máximo, unidades no máximo, esquadrão 1 no máximo, o 4, né, porque ele tem um passe lá que tem o quarto squad, duelo no máximo, deixa eu ver se eu mostro mais embaixo aqui, mostro. Olha lá, o cerco dele tá bem superior ao meu, né, a defesa aqui tá com 56, maestria de tanque 28, eu só não entendi isso aqui, por quê? Ali fala que você tem que chegar a 180 para liberar, certo? Só que ele tem 100% aqui nos mísseis, então mais 51%, né? Deixa eu até pegar a calculadora para ver se eu não estou fazendo conta errada. Mas, ó, 100% mais 51 mais 28. Ele tem 179% de maestria. Não sei por que liberou, mas... Bom, então a gente já sabe que precisamos chegar no 179, certo? Eu vou seguir mais ou menos a estratégia dele aqui. Vou colocar o 100% no meu aéreo, depois 50% no meu secundário, que no meu secundário é tanque, e depois 28% nos mísseis, beleza? E pessoal, essa questão aqui da arma tática, né? Isso eu conversando com o VIPs 18, eles me falaram que aumenta demais o poder de combate. Por quê, pessoal? Ela influencia nos drones em si. É uma tecnologia para drone. E com isso, pessoal, é a mesma coisa de unidades. Por exemplo, quando você influencia o seu drone, ele aumenta o dano, né, a habilidade, força, que seja, dos 3 esquadrões. Então, por isso que essa habilidade é muito forte. E também por outro motivo, porque o final dela ali, ele vai liberar para você aumentar mais níveis do seu drone. Se você for uma baleia, um VIP-18... Você vai reparar que tem um nível máximo, né, de nível que o seu drone pode chegar. E com essa pesquisa aqui, ele libera para mais níveis, beleza? Então vamos dar continuidade aqui então. Deixa eu começar aqui. Olha, a primeira que eu mostrei para vocês foi esse aqui, pessoal. Aumento de HP do herói. É mais ou menos ali o que eu mostro nas forças especiais, né? Mas se você reparar, ela pede uma grande quantidade de medalha aqui de pesquisa. Então, é uma coisa que a gente, né, deve ficar atento na hora que chegar para economizar bastante essas medalhas para essa pesquisa, beleza? Então, ali ela mostra HP, mostra depois o ataque, né? Recurso não pede tanto, não achei tanto assim não. E aumenta a defesa. Agora embaixo, pessoal, vou até pausar aqui. Ela pede o aumento de HP... Ela aumenta o HP do drone. Então, eu acho que é nisso aqui que ela aumenta bastante o seu poder, entendeu? Porque ela vai aumentar o seu HP do drone dos 3 esquadrões, né? Inclusive, na live que eu fiz com o JP Brasil, ele me falou que estava focando em coisas que aumentavam os 3 esquadrões, seja decoração, pesquisa, etc, né? Então, essa aqui aumenta o HP do drone.
Deixa eu ver qual que eu mostro aqui depois. Aumento de ataque do drone. Então esse aqui já aumenta o ataque. O próximo com certeza é defesa, né? Aumenta a defesa do drone. Agora aqui, pessoal, aumento na taxa de conversão de HP do drone. Eu acho que essa taxa de conversão, ele está se referindo ao atributo que ele passa para o herói. Deixa eu mostrar para vocês o que eu estou falando. Se eu não me engano, quando você vem aqui, ó, ele tem uma taxa de conversão. Olha lá, proporção. Então eu acredito que essa pesquisa aqui, por exemplo, aqui, a vida do drone está em 4.220.668. Então ela vai aumentar essa proporção e essa proporção vai ser direcionada diretamente para o seu herói, aumentando muito a vida dele, né, a habilidade dele em si. Então aqui aumento de taxa de conversão de HP. Deixa eu ver o próximo. Aumenta a taxa de conversão de ataque e de defesa do drone. O próximo aqui, aumento nas estrelas de habilidade do drone. Eu já acredito que seja essa parte aqui, ó. Cadê aumento de combate? Componente? Não. Eu tinha visto essas estrelinhas aqui, ó. No caso aqui, ela vai aumentar e aí você vai, né? Que geralmente o cara tá no máximo aqui já. E aí ele vai liberar mais algumas estrelinhas, tá? Vamos pro próximo aqui então. Esse aqui já pede uma quantidade boa de recursos, olha, já pede já 400 milhões de ouro e tá, tipo, no começo ali ainda, né? Aqui é a mesma coisa, aumento de HP, aumento de ataque e defesa de herói. Acredito que deve aumentar a porcentagem, né, em si, então acho que o foco deve ser a mesma coisa, fazer os de cima no mínimo e ir descendo, né? Eu acho que só repete, pessoal, acho que é a mesma coisa, aumento de HP e depois embaixo ali também o aumento de conversão, aí depois aumento de mais uma estrelinha, então é aquela, se você reparar tem duas estrelinhas bloqueadas lá, então a primeira você aumenta lá em cima, a segunda embaixo, e aqui por fim, mesma coisa, aumento de HP, eu acho que só muda a porcentagem, né? Ah, pessoal, aqui ó, um dos requisitos, eu não tinha visto isso, ó, vou até voltar aqui, pessoal, ó, se você reparar, ó, nessa pesquisa específica, ela pede um progresso total de especialização militar em 300%. Ou seja, para você conseguir fazer essa pesquisa, você tem que ter a sua maestria em 300%. Ou seja, todos os 3, tanque, míssil e aéreo em 100%, beleza? Então, um dos requisitos aí. E essa aqui, pessoal, acho que vai ser a pesquisa mais difícil que a gente vai chegar. Claro que, né, os VIP-18 já chegaram, já zeraram também, mas pra gente que é jogador comum, estamos chegando agora. Agora que tá liberado, tipo assim, para jogadores comuns, entendeu? Porque já temos já bastante tempo no jogo, aí com o tempo você vai evoluindo e vai conseguindo chegar, né, devagarzinho. Então deixa eu ver aqui. Bom, essa aqui foi a maestria e acho que o último ali... A última pesquisa é a que você vai conseguir subir o nível do seu drone. Quer ver? Deixa eu ver se eu... Ali, ó. Aumento no nível do limite do drone para mais 5 níveis. Então, acho que a cada nível que você sobe de pesquisa, você consegue subir 5 níveis de drone, né? Inclusive, até vi num VIP-18 ali que o cara comentou assim, finalmente consegui completar, agora já posso pontuar na segunda-feira. Achei bem legal também, porque o cara estava travado, ele tinha bastante engrenagem, mas não tinha essa pesquisa para conseguir evoluir o drone, né? Então essa aqui é uma coisa muito boa. E pessoal, é igual eu falei com vocês, até algum tempo atrás isso aqui era inalcançável, saca? Era só os VIP-18 que tinha. Mas hoje em dia está totalmente alcançável pra gente, saca? É só ir devagarzinho, né? Vamos devagar, vamos... A minha ideia aqui, ó, é eu fazer igual o JP fez. Conseguiu 100% na maestria principal, que o meu, no caso, é aeronave. Consegui, né? Eu preciso de 40% em cada um. Então, bota 40 de cá, 40 de cá, né? Pra ficar mais barato, né? É a minha situação mais barata, no caso. E depois, foco na arma tática aqui, pra subir o drone. Entendeu? Mas, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá?
Espero que tenha ajudado, tenha contribuído com vocês. Claro que isso aqui é uma releitura daquele meu primeiro vídeo, vou deixar para vocês verem aqui também, tá? Esse aqui foi algumas coisas que eu acrescentei, o que eu aprendi depois daquilo, né, que talvez possa contribuir para você. E pessoal, só para lembrar, para você conseguir acelerar mais suas pesquisas, você tem que vir aqui, vem no seu perfil aqui, ó, e você clica no seu servidor e solicita essa questão aqui, ó, Ministro da Ciência. Vou até fazer para vocês verem aqui agora, ó. Você vai vir aqui, vamos pegar uma pesquisa minha aqui, ó. Vamos pegar, deixa eu ver qual que eu vou fazer agora. Eu vou fazer isso aqui, ó, Esquadrão 3. Então, se você reparar, ó, ela tá me pedindo 5 dias, 7 horas e 35 minutos. Você vai vir aqui e vai clicar e vai solicitar. Claro que outra pessoa já solicitou na minha frente, então acabou que eu perdi o benefício aqui agora. Eu vou ter que esperar 5 minutos para poder mostrar para vocês. Então eu vou cortar aqui e assim que eu conseguir o benefício, eu mostro para vocês, beleza? Aí pessoal, acabei de ser nomeado aqui para Ministro da Ciência, que é o que vai me dar o benefício ali de pesquisa, beleza? E aí se você reparar aqui, ó, a mesma pesquisa que a gente estava fazendo, ó, ela caiu para 4 dias, 13 horas e 53 minutos. Às vezes você vai, né, pegar para fazer o seu aí e não vai notar tanta diferença. Mas por quê, pessoal? Porque é uma porcentagem. Então, né, se a sua pesquisa tiver ali, tipo assim, 15 horas, vai cair alguns minutos, né? Então, é bom ficar atento a isso, mas é uma questão que vai acelerar suas pesquisas. Inclusive, você também consegue pedir para algum amigo seu, se você não for engenheiro, algum amigo seu engenheiro, que possa ali te dar o benefício também do buff de pesquisa, né? Pesquisa cooperativa. Então, é assim que você vai conseguir acelerar mais suas pesquisas e, consequentemente, evoluir mais no jogo. Beleza? Pessoal, espero ter ajudado, espero que vocês tenham curtido aí. Se você curtiu, já manda para o seu amigo, comenta aí, dá aquele feedback para a gente, que é o que move a gente, na verdade. Não estamos aqui por dinheiro, não ganho nada com isso, mas é questão de divertir e ajudar vocês. Então, com o seu feedback, a gente tem certeza que está no caminho certo. Beleza? É isso, curte esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal e tamo junto.